Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez não consigo confiar nos outros, mas também tenho medo de ficar sozinha. Chainsaw Man 124 no canal do Mano Joe. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, rapaziada. Então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele sempre traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? O cara é sensacional, curto muito as análises do Mano Joe. Então, simbora, rapaziada. Vou deixar meu like pra fortalecer, já sou inscrito. Vão lá e façam o mesmo, beleza? Link na descrição. Qualidade máxima, como sempre. 3, 2, 1 e play. Ah, é. Cara, não era eu achei que era o demônio da morte, mas não é o demônio da morte, né, velho? Era qual demônio mesmo? Demônio da queda, né? Cara, me pegou de surpresa, velho. Eu tava tão hypado, velho. Não que eu não esteja, velho. Tô bem ansioso pra saber as habilidades desse demônio aí. Aparentemente é um demônio primordial, né? Então, cara, vamos ver, vamos ver. Não é o da morte, acho que o da morte deve aparecer mais pra frente. Pra mim, deve ser um dos demônios mais poderosos da obra. O demônio da morte, quando ele aparecer. Enfim, só bora. Eu não sei mais. Eu não sei Caraca, mais o esse que eu tenho que efeito fazer. aí. Ai, pra onde que eu devo ir? Eu tô me sentindo Agora muito tá aqui. sozinha. Não tem ninguém aqui. Mas mesmo que venha alguém, eles não podem me salvar. Ninguém vem pra me ajudar. Ninguém quer me ajudar. Ela Isso tá lá sempre naquele acontece. mundo da Eu tento sombra, né, confiar velho? em alguém. E aí depois, eu me machuco sempre no final. É melhor ficar sozinho se for pra ficar assim. Mas eu não quero ficar sozinho também. Eu tô com medo. Me sinto quebrado por dentro. Tá doendo muito. Tá doendo demais. Essa sensação me sufoca. Meu ar se vai. Alguém me ajuda. Ninguém aparece. Socorro! Sabe, é como se estivesse paralisado. O ar é cada vez mais sufocante. O seu corpo inteiro treme, a sua Caraca. pele começa a coçar cada vez mais, o seu coração palpita por muitas das vezes. E isso tudo começa a passar a sensação de que não há oxigênio. É como se você estivesse morrendo aos poucos e o medo vai te consumindo, junto com todas as memórias e os traumas que você carrega dentro da sua mente. Parece que não há nada de bom e ninguém virá para te salvar. É como se estivesse completamente perdido, praticamente um morto-vivo, porque você apenas sobrevive, você não consegue mais viver com essa sensação. Por isso, você quer dar um fim a tudo isso e se deixa levar muitas vezes pelo medo e pela tenebrosa sensação de eterno sofrimento em que você passa. Os seus olhos já não conseguem mais fechar direito e as suas pupilas começam a ficar cada vez mais turvas e a tontura começa a invadir completamente o seu cérebro. Você perde totalmente o chão. E é esse desespero que Mitaka Asa passou nesse capítulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chainsaw Man, capítulo 124. Há muito mais coisas escondidas em Mitaka Asa do que a maioria das pessoas poderia imaginar. E os medos dela apenas fazem os demônios dentro do seu próprio corpo crescerem e tomarem uma forma descomunal que a matará aos poucos. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Caraca, Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um de vídeo de boa. Chainsaw. Esse capítulo Mano, me Joe sempre pegou inovando, completamente velho. porque eu Curte a me vi introdução. muito em Mitaka Asa. Todos os relatos aqui, desde o começo do vídeo até agora, são todos reais e são por parte de mim mesmo. São todas as sensações que eu tive, principalmente quando eu tive algo parecido com Mitaka Asa. Esse é um dos motivos que me faz gostar bastante de Chainsaw Man, como ele trabalha cada personagem e desenvolve cada um deles com as suas dores sempre muito humanas. E por isso Cara, mano, vocês sabem, eu já falei isso em alguns vídeos. Eu já cheguei a comentar também na aba comunidade que eu tenho um pouco de dificuldade de identificar, assim, as questões filosóficas, assim, é,
o significado das cenas, essas paradas assim de muitas obras, tá ligado? E isso é uma coisa que eu curto bastante nesses canais de análise, principalmente do Mano Joe, que eles passam isso tudo pra gente, né, velho? Detalhado, bem detalhado assim. Pô, eu acho isso muito foda, velho. Curto muito essa forma como é que eu posso dizer? De de passar pra gente, né? Expressar pra gente o que tá acontecendo ali, né, velho? Nos capítulos, na obra em si. Eu acho isso muito foda. Ouve cada um deles com as suas dores sempre muito humanas. E por isso eu resolvi aproveitar para me inspirar a partir desse capítulo com algumas sensações que eu já tive na minha vida e ao mesmo tempo interpretá-las como se fosse Mitaka Asa, para algumas pessoas terem a noção da gravidade de quão ruim é estar atualmente na pele de Mitaka Asa. E claro, muito obrigado a todos que vão acompanhar esse vídeo até o final, muito obrigado a todos que deixaram aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E vamos direto para esse vídeo. Seguinte galera, o título do nosso capítulo se chama Sopa. A sopa que o demônio da queda está fazendo, e ainda com o prato principal, que é Asa Yoru, uma combinação de uma humana com um demônio. O nosso capítulo começa com a Yoru dizendo para a Asa que ela tem que se desapegar desse medo, até porque a sua mão já está cansando de segurar naquele corrimão e com isso ela vai se soltando aos poucos. E aos poucos ela continua se lembrando daquela dona do dormitório do capítulo passado que acabou afogando o seu gatinho. Isso começa a fazer com que o desespero da Asa fique cada vez maior e ela acabe soltando naquele momento, soltando o corrimão e ela começa a flutuar. Só que então nesse momento que a Yoru diz para ela falar as palavras que ela logo diria a seguir. E simplesmente ela diz faca de unha, arrancando uma unha por completo da Asa, provocando uma dor imensa. E o objetivo claro da Yoru nesse momento é trocar os pensamentos da Asa. Porque muitas vezes, quando você está com medo, uma das sensações maiores e instintivas que o ser humano tem é simplesmente se morder, se autoflagelar, se automachucar. E qual o objetivo disso? É tirar a dor de um lado, que vem direto da sua mente, e transferi-la para uma dor física. Com isso, a nossa mente foca apenas na dor física e faz com que nós esqueçamos por um breve momento daquela dor na nossa própria mente que nos consome cada vez mais. E esse é o objetivo da Yoru e realmente tem algo baseado na própria humanidade e nos nossos instintos humanos, porque é graças a essa faca de unha que a Yoru junto com a Asa conseguem cair. Por isso ela pede para que a Asa foque apenas na dor daquela unha, para que ela não venha pensar novamente naqueles sentimentos negativos. E aí está o ponto essencial e um dos piores planos que a Yoru poderia traçar, porque simplesmente o medo através da dor não traz a lugar nenhum, ele apenas traz uma sensação cada vez pior de confiança. Se você se basear na sua relação com uma pessoa através do medo que ela impõe sobre você, você nunca vai confiar de fato. Você pode até fazer as coisas que ela pede, mas você continuará sem confiar nessa pessoa, sempre se sentindo completamente sozinha. Por isso que a relação entre Yoru e Asa, ela não avança adiante, porque as duas não têm alguma intimidade ou simpatia entre si. Elas são praticamente diferentes e elas só agem a partir dos seus próprios objetivos. A Asa, por poder viver de uma forma um pouquinho mais egoísta, se importando até mesmo mais consigo mesmas nessa outra chance que ela teve de viver, e a Yoru buscando o seu objetivo de acabar com Chainsaw Man. Isso faz com que as duas se separem e é então nesse momento que a Yoru começa a cativar o medo em cima da Mitaka Asa, e por isso a Mitaka Asa passará a ter medo da Yoru, e aí então os planos dela de focar na dor para esquecer o medo e a sensação e o trauma do passado de Asa atrapalham em tudo isso. E é então que nós temos um momento breve de calmaria, mas assim que a dor passa, ou pelo menos você se acostuma àquela dor, os pensamentos novamente vão voltar para a cabeça de Mitaka Asa, porque enquanto
enquanto Yoru acaba analisando que tipo de demônio aquele é a partir de seus poderes, como pode ser a gravidade, o suicídio, a lua, o trauma, ela começa a pensar, mas a partir da sua sensação de arrepio ao encarar aquele demônio, ela já começa a pensar que talvez aquele seja o demônio da queda, um dos medos primordiais da humanidade, segundo então, até realmente estudos científicos. medo E é então nesse primordial. momento que ela começa a imaginar que a fome talvez possa ter algum tipo de ligação ou não. E é isso que nos faz pensar que a fome não está ligada ao demônio da queda, mas tem noção de seus planos, porque o demônio da queda provavelmente pode ter algum tipo de envolvimento com o demônio da justiça ou até mesmo com o demônio da morte. E é então que a Mitacasa volta às suas lembranças dentro da sua mente, onde ela vê o seu gatinho sendo afogado. Provavelmente, assim que ela soube que o seu gato ele foi afogado pela coordenadora do dormitório, ela foi lá correndo para tentar salvá-lo de alguma forma. Mas quando ela foi, já era tarde demais e não havia o que fazer. Galera, perdão quebrar o clima, mas, cara, falando um pouco da Yoru, né? Assim, eu não lembro se ela tá fraca, assim. É que, pô, a gente acompanhando semanalmente, assim, é diferente de quando tu acompanha direto, né, velho? Assim, todo dia e tal. Que aí você fica com as informações guardadas mais tempo. Mas a Yoru, assim, a Yoru tem alguma coisa. Ela tá fraca ainda, ela precisa de alguma coisa pra se tornar um demônio mais forte, que eu realmente não lembro. Eu lembro que ela precisa do Chainsaw Man, né, velho? Transformar o Chainsaw Man numa arma. Mas ela precisa do Chainsaw Man pra ser forte, porque... Cara, eu lembro da Makima, né, velho? Na primeira parte do mangá ali, ela bateu de frente com o demônio da sombra, tá ligado? Era um demônio muito poderoso. O demônio da escuridão, né? E, pô, ela lidou com o cara, velho. A gente viu que ela é muito poderosa. E a Yoru, eu tô vendo que ela não faz nada, velho. Qualquer demônio acaba com ela, velho. É o meu sentimento, tá ligado? Assim, mas eu não lembro. Vocês podem me dar um passacal nos comentários aí. Que eu realmente eu não lembro, velho. Se ela tá debilitada, assim, de alguma forma com os poderes dela. Eu realmente não lembro. E com isso, os seus traumas voltam novamente, e a Yoru, para impedir os pensamentos de Mitacasa, para que ela foque na dor e não no seu trauma, ela corta ali a mão da Asa. Só que isso acaba irritando a Asa e deixando ela cada vez mais com medo das atitudes da Yoru, porque o sentimento de se autoflagelar ali naquele momento apenas atrapalha a relação das duas, porque ali não há um respeito mútuo, e sim um respeito a partir da dor, ou até do medo de se autoflagelar, graças a Yoru, que tá tomando posse do corpo dela nesse momento e cortando a sua mão para que ela não sinta mais o trauma. Então ela tentar colocar esse controle em cima da Asa vai fazer com que ela comece a ter medo da Yoru, e isso faz com que agora os pensamentos dentro da sua mente voltem-se diretamente contra a própria Yoru. Sim. E não direto para os seus traumas. Por quê? Porque ela passa a ter medo novamente. A sensação da queda, a sensação de se perder completamente. E esse capítulo, ele é simplesmente dividido em duas partes, se vocês forem perceber, porque do começo até a metade, nós estamos vendo sob a ótica da Yoru, tanto até que ela sempre está em pé. Mas a partir da metade do capítulo pro final, vocês podem perceber que quando temos as duas personagens, quem está de pé de fato é a Mitacasa e não a Yoru. E isso deve ser um artifício usado pelo Fujimoto para que nós possamos ver as duas visões de dois espectros diferentes. Bem E da é hora então esse que detalhe, hein? Mitacasa, quando ela começa a subir novamente, ela acaba parando pela dor, só que agora uma dor involuntária, porque ela acaba batendo no teto de uma casinha, que é de uns apartamentos. E é então que ela começa a brigar com a Asa, porque ela saiu do corpo novamente por conta dela, e a sensação da Asa é total de desespero, e isso dá pra ver não só nos seus olhos e no tracejado diferente do Fujimoto, como também no suor, nos seus gestos
rostos e principalmente em seus olhos. O autor ele procura desenhar como se fosse num formato de storyboard, onde os olhos praticamente eles não ficam totalmente nítidos. Até porque quando a pessoa está numa sensação total de desespero, ansiedade, depressão ou passando por algum tipo de situação como essa, uma das nossas sensações é a tontura, é o nosso desequilíbrio. E é então que a asa está completamente desequilibrada naquele momento. Não só emocionalmente, mas também no seu próprio corpo, porque o que atinge a nossa mente é levado diretamente para o nosso físico. Por isso que normalmente a depressão ela não traz só uma doença na mente, mas sim uma doença física. Podem surgir muitas vezes algum câncer, algum outro tipo de doença que se iniciam a partir do nosso sofrimento interno. E é então que a Yoru tenta pedir para a asa para que ela confie nela, porque ela está dando o máximo dela para que o seu corpo não morra, mas o detalhe é para que o seu corpo não morra e não a asa não morra. Então aí nós temos dois pontos contra a Yoru que fazem com que a asa não consiga confiar nela. E é isso que ela faz nesse momento, e essa sensação de raiva é muito natural entre as pessoas que sofrem ou estão com essa sensação de medo, de ansiedade, de terror, assim, e ficam guardando isso no seu interno, porque em algum momento nós explodimos, muitas vezes até sem motivos, entre aspas, sem motivos aparentes. Às vezes até mesmo com a pessoa tentando te ajudar, você acaba gritando, você acaba reagindo de uma forma física, muitas vezes, batendo nas coisas, que a sua primeira sensação é tentar enfrentar inconscientemente algo que não está ao seu alcance. E é então que isso chega diretamente ao nosso físico, seja pelas palavras, seja até mesmo por nossas atitudes gestuais. E é por isso que ela vira para a Yoru e diz: "Eu não consigo confiar em você, sua idiota." E quando ela diz sua idiota, isso toca diretamente na Yoru, porque a asa não é esse Cara, tipo. isso é muito verdade, velho, assim, quando eu tava, há alguns anos, quando eu tava bem ruim, assim, tava passando por um momento bem delicado, velho, tipo assim, toda aquela tristeza em mim, tá ligado? Tava se transformando em raiva, vamos dizer assim, né, velho, que, pô, eu cheguei a ser bem mal educado com muita gente, porque, pô, os problemas dentro de casa, sabe, assim, é complicado, problema com família, aí, mano, eu tava tristão, assim. E, cara, eu tava sendo muito mal educado, velho. Assim, eu tava, que nem ele falou, gritando com os outros. Cara, eu já passei por algo parecido, assim. É complicado, velho. Graças a Deus hoje eu tô melhor, velho. Minha cabeça tá mais tranquila, tô bem de boa, mas, cara, é foda mesmo. De sua idiota, isso toca diretamente na Yoru, porque a asa não é esse tipo de pessoa, ela não se vira normalmente de uma forma um pouco mais agressiva, é uma pessoa muito na dela, ela não tem normalmente essas reações, só que devido aos seus traumas e a ela estar guardando tudo internamente, aquele sofrimento, ela tá guardando, uma hora o copo iria se encher e iria explodir. E conforme eu disse pra vocês, temos dois pontos contra. O primeiro ela está se autoflagelando ali graças a Yoru, né? Não é a asa literalmente falando, mas a Yoru tenta assumir o controle a partir do medo de se ferir, de tirar uma coisa da mente dela, só que com outra coisa dolorida também. Por conta disso, é como se a Yoru não se importasse com o corpo ou com a dor que a Mitaka Asa sente. E outro ponto é que ela está querendo cuidar do corpo da asa, porque senão ela morre também. Dessa forma, faz com que a asa não tenha uma relação de intimidade, de empatia, de simpatia com a Yoru, e já basta os motivos dela não conhecer de fato a Yoru, quem ela é de verdade, quem é a sua essência, qual é o seu passado, qual é a sua história. E a Yoru fazendo esse tipo de coisa só soma cada vez mais contra ela mesma. E é então que a confiança ela vai saindo cada vez mais, porque não é uma relação mútua, de sentimento mútuo entre ambas, onde cada uma quer o bem da outra, que é uma das necessidades que a Mitaka Asa tem. E por isso ela reclama da Yoru ter cortado a sua mão e também reclama dela não conhecer de fato quem é a Yoru. A Yoru nunca se abriu com ela, e até mesmo em alguns momentos onde elas tiveram essa oportunidade,
nada disso foi revelado, ou seja, não criou-se ali um vínculo, ou como muitos dizem no marketing, o rapport, que é você criar Rapport. vínculo com as pessoas através da conversa, através de coisas em comum, e é quando você está conversando com alguém, você sente uma certa química, ou então uma certa atração, não só amorosa, mas sim também como amizade, uma pessoa que compartilha dos mesmos pensamentos que você, ou tem pensamentos e gostos parecidos, ou então tem uma história parecida, onde você pode se identificar. E como somos seres sociáveis, naturalmente nós procuramos essa reciprocidade do outro lado. E então na primeira abordagem, a Yoru sempre procura gritar com ela, mas a partir do momento que ela grita de volta com a Yoru, ela muda a sua forma de conversar para uma pose um pouquinho mais tranquila, só que isso de nada adianta, porque os traumas estão dentro da mente da Mitaka Asa. E aí ela começa a falar sobre a situação atual, que elas têm que tirar aquele medo e aquele trauma, senão ela realmente vai ser morta, e esse é o único jeito delas fugirem. Mas é nesse momento que a Asa ela diz: olha, se você está dentro da minha mente, então você realmente entende o que se passa aqui dentro da minha cabeça e do que eu sempre tive medo. Assim como a sensação de que ela gostou do Denji, a Yoru pode sentir essas sensações e esses medos, mas ela ainda não compreende os medos da Mitaka Asa. E é por não a compreender que ela tem essas atitudes um pouco mais rudes. E é então que nesse momento a Mitaka Asa usa suas palavras para descrever uma coisa que eu sentia há muito tempo atrás. Hoje eu já me sinto muito melhor, mas é uma coisa que muitas pessoas sentem em momentos como esse. O primeiro ponto é que ela não consegue confiar nas pessoas, principalmente quando ela se aproxima e é machucada logo em seguida. Isso ajuda para que ela nunca confie em alguém. Então temos esse ponto, só que ela também não quer ficar solitária, embora ela veja isso como o melhor meio de se viver, pelo menos para não se machucar. Porque todos nós temos a necessidade de sermos reconhecidos ou até mesmo termos algum tipo de vínculo com alguém. Viver sozinho, de fato, é realmente impossível. E essa sensação e dualidade dentro da sua mente começam a ativar ali o seu próprio medo, e percebam que ela vai botar a sua mão na boca. E por que ela vai botar a mão na boca? Porque é o que eu disse para vocês lá desde o início. Quando temos essa sensação de medo e tudo, automaticamente o nosso corpo praticamente é como se ele dissesse: foque em outra coisa além dessa dor dentro da sua cabeça. Então, morda o seu dedo até sentir uma dor que faça fugir ali os pensamentos negativos e coisa desse tipo. Foque em alguma coisa no seu próprio corpo, olhe para algum lugar onde você consiga se concentrar mais do que esse pensamento e essa sensação dentro de você. E é por isso que os olhos dela começam a ficar cada vez mais turvos e rabiscados pelo Fujimoto, dando essa sensação completa de desespero, até mesmo para nós, leitores. Cara, assim, essa questão de ficar sozinho é complicado, né, velho? Assim, eu acho. Eu, assim, falando por mim, eu sempre fui muito sozinho, assim. Eu passava boa parte do tempo sozinho, assim, dentro de casa, porque meus pais iam trabalhar, então eu ficava solo, isolado dentro de casa, sabe? Isso desde criança. Então, eu poderia ficar na casa de alguns parentes e tal, mas minha mãe sempre tinha como é que eu posso dizer? Ela não queria botar uma responsabilidade nos outros, tá ligado? Porque minha mãe, pô, a vida, vocês sabem como é complicada, velho. Tem que trabalhar, então minha mãe sempre foi correndo atrás e ela não queria me deixar, assim, deixar eu por responsabilidade de outras pessoas, tá ligado? Minha mãe ficava sempre com esse peso na consciência, então ela preferia mais deixar eu em casa. E eu nunca reclamei disso. Já reclamei algumas vezes, mas com o tempo eu fui como posso dizer, fui me acostumando, né? E meu pai idem também. Meu pai também tinha que trabalhar e tal, então também não dava pra mim ir junto. Então geralmente eu ficava. Então, cara, geralmente eu ficava sozinho dentro de casa. Até que chegou um dia que aconteceu a separação, né, velho? Quando eu fui morar com meu pai não ligava muito, ele dava bastante liberdade pra mim fazer o que eu quisesse. Quisesse sair, chegar 2 horas da manhã em casa eu podia. Meu pai não é muito de esquentar a cabeça, tá ligado? Então, cara, mas nessa época eu tinha ganhado meu celular, aí, meu amigo, ganhei meu computador também, meu primeiro computador, que era o notebook. Eu já não gostava muito de sair, já tinha me acostumado a ficar
isolado dentro de casa, tá ligado? Assim, sem ver as pessoas. Acho que é por isso que hoje eu desenvolvi um certo antissocialismo, né, velho? Não, pera aí. Eu sou meio antissocial, né? Antissocialismo, a pessoa pode entender de outra maneira. Sou meio que antissocial, né? Porque eu, pô, se eu posso, eu saio de casa de vez em quando, às vezes um colega meu me chama pra dar uma volta, pô, vamos lá tomar um sorvete, vamos num cinema, vamos comer uma pizza, eu saio, tá ligado? Não é que eu não sou totalmente antissociável, não, eu saio, eu tenho um pouco de dificuldade de me comunicar com as pessoas, mas eu me comunico, sempre falo assim com todo mundo, ô, e aí, tudo jóia, beleza? Como é que vai a vida e tal? Então, mas, assim, aí, nessa época, como eu ganhei meu celular e notebook, aí, meu amigo, só a internet, fiz amizades pela internet, só ficava ali na internet. Nunca mais, assim, foi muito pouco, às vezes, que eu me comuniquei pessoalmente com as pessoas, né, velho? Aí hoje eu tô aqui, né, velho, só dentro do meu quartinho aqui, assim, de boa, sozinho, conversando com pessoas pela internet, com vocês, né, velho? Com alguns amigos lá no Discord e tal, assim, mas eu me acostumei com o tempo, cara. Assim, eu me acostumei, eu acho que eu fico tranquilo quando eu tô sozinho, tá ligado? Mas até chegar essa hoje em dia que eu me acostumei, já teve muitos momentos onde eu pô, eu tava quase entrando em depressão ali, porque eu me sentia muito só, mano. Às vezes eu sentia falta de, sei lá, brincar, sei lá, correr na rua, soltar uma pipa, tá ligado? Mas que eu nunca aprendi. Até hoje eu não sei soltar pipa, velho. Tá ligado? Às vezes eu sentia falta, assim. Então, às vezes eu ficava naquela bad, mas hoje em dia, pô, eu tenho 21 anos, não sou tão velho, mas eu me acostumei, cara. Eu me acostumei, então hoje eu fico mais. Hoje eu tô mais de boa, tá ligado? Mas ficar sozinho. Cara, mesmo eu acostumando, eu posso dizer que não é bom, velho. Sempre é bom você ter alguma pessoa ali com quem você pode contar, tá ligado? Conversar, desabafar. É sempre bom ter alguém, velho, assim do lado. Eu tenho alguns amigos, assim, virtuais. Eu tenho o Felipe, que é um cara. Felipe é um puta cara que eu conheci, velho, na internet aí. Mano, o cara é um amigão de coração mesmo, que eu vou levar, se Deus quiser, pra vida toda. O cara é gente boa, o cara, sempre que eu precisar, eu posso contar com o maluco. O cara show de bola. É sempre bom a gente ter alguém, tá ligado? Não um Ficar desespero que sozinho nós estamos completamente desesperados não por acho que ela, seja mas que nós saudável. começamos a sentir a dor da personagem. E o autor, ele consegue de forma primorosa nos trazer diretamente para esse sentimento, para que nós entendamos a dor da Mitaka Asa. E outro detalhe é a sensação de estar sozinho, não querer estar sozinho, mas também não conseguir confiar nas outras pessoas, porque você sempre acaba se machucando, você sempre acaba se doando e depois é machucado logo a seguir. Então o medo dela é de ambas as coisas, tanto estar sozinha quanto confiar nas pessoas. E o que ela precisa de fato não são a resolução de dois problemas, mas apenas uma coisa: alguma pessoa que se importe de fato e que esteja ao lado dela. Não porque ela tem que ser independente e resolver tudo sozinha pela sua mente, mas sim porque todo ser humano precisa da ajuda de outro ser humano. É difícil muitas vezes de confiar, é muitas vezes difícil de não permanecer sozinho para não poder se machucar, e eu entendo completamente essa sensação, principalmente quando você sente que o seu herói nunca vai vir, que aquela pessoa nunca vai aparecer para te salvar, que ninguém vai te ajudar e que você pede desesperado por socorro dentro da sua própria cabeça e não tem ninguém aparecendo. E é então que esse medo começa a tomar cada vez mais forma. Mano. E eu acho que o Fujimoto ele exemplificou muito bem através não só das palavras, mas também de todos os quadros que são destacados a nós. Por isso que o Denji ele é tão importante na vida da Mitaka Asa nesse momento, e a própria ausência dele, a ausência da mãe da Mitaka, a ausência da Yuko, que eram pessoas que estavam próximas a ela, eram coisas que mantinham o equilíbrio dela. Mas a partir do momento que ela perde todos os seus pilares aos poucos, o seu gatinho, a sua mãe, e muito por decorrência dela mesma, entre aspas, né? Pelo menos ela se culpa muito por isso, afinal, se ela está sempre sozinha, a culpa deve ser dela, né? Mas nem sempre a culpa é sua por ser uma pessoa, sei lá, explosiva, uma pessoa que se considera
considera chata, ou uma pessoa que fala demais, ou uma pessoa que fala de menos. Muitas vezes a culpa não é sua, muitas vezes a culpa é do outro lado, da outra pessoa, ou até mesmo a culpa é de ninguém. Ninguém tem culpa de nada. E entender isso faz parte de todo o processo para que você conheça outras pessoas muitas vezes, e essas pessoas podem te trazer um leque de amizade muito melhor do que você jamais teve antes. Mas primeiro, você precisa entender que nem tudo é culpa sua, nem tudo é culpa dos outros, e às vezes a culpa não é de ninguém. Nós não podemos obrigar as pessoas a serem nossas amigas ou estarem ao nosso lado, mas se elas se apegarem realmente a gente, nós esperamos ao menos que tudo seja sempre recíproco. E da mesma forma que a Asa foi recíproca com todas as pessoas ao seu redor, se importando até mesmo com o Denji, que não querendo transformar ele em arma, ela esperava que o Denji tivesse essa mesma atitude com ela. E embora o Denji ali ele seja meio controlado pela Nayuta, porque ela é mais importante do que a Mitaka Asa, nesse ponto de vista, o Denji precisa entender que mesmo assim ele continua sozinho, e os dois só vão conseguir se completar e se ajudar e obter reconhecimento e até mesmo uma conexão entre eles que possa ajudar na sua própria vida normal, quando os dois se tocarem disso e traçarem um caminho em conjunto. Isso precisa muito ser feito pelo próprio Denji e que a Nayuta de alguma forma possa entender, porque senão aquele demônio do controle só vai servir realmente para fazer a mesma coisa que a Makima fez lá atrás, só que dessa vez numa forma como criança. Depois dessa parte nós ficamos descobrindo o que tem através daquelas portas, porque o demônio da queda está ali levando uma sopa de caçadores para um bichão que parece um tipo de verme, que tem até um negócio para babar aqui, né? E ao abrir aquela porta, nós vemos que ali aparentemente não deve ser o inferno, mas sim uma extensão do próprio corpo do demônio da queda, ou um outro demônio que está ali se alimentando de todos os corpos. Eu acredito que seja outro demônio, mas também pode ser a exemplificação do verme que come a nossa mente conforme o medo se alimenta do nosso coração. E eu acho que isso seria uma bela analogia do Fujimoto, mostrando duas partes ali do demônio da queda. Uma como uma cozinheira que vai lá e pega a comida de você, que seria a sua própria cabeça te levando completamente à perdição, e depois um verme, porque é como se fosse uma doença, vai lá comendo cada pedaço do seu corpo. E o próximo passo do demônio da queda é alimentar aquele bicho com Asa e Yoru, uma combinação de uma humana com um demônio da guerra. Um detalhe importante desse fato é que a Asa, como eu sempre digo pra vocês, ela não é uma infernal. Até porque se ela fosse uma infernal, ela teria que ser uma pessoa só e não com duas entidades ali. Eu acredito que ela seja um tipo de híbrido, ou então ela é um tipo de Makima, ou seja, um demônio da guerra por completo, só que com duas almas ali dentro do mesmo corpo. Ao invés de ser só o demônio do controle ou só o demônio da guerra, seria duas pessoas em um corpo, graças ao contrato que foi feito, porque a Yoru não conseguiria assumir uma forma humana por estar fraca, principalmente porque a guerra não é um medo muito recorrente atual dessa humanidade. E é ali que terminamos o nosso capítulo, um capítulo... É verdade, mano, eu não me toquei nisso daí não, né, velho? Pode ser isso aí, porque o que eu tô sentindo, eu tô sentindo falta dos poderes da Yoru, né? Porque que ela é esse demônio da guerra, tá ligado? Assim, sinto falta de uma imposição dela. Mas deve ser por causa disso daí, né, velho? Falta a guerra, né? Falta o medo da guerra, né, velho? Isso aí não é um problema no mundo, né, velho, atual. Então, deve ser por isso. Extremamente interessante. Eu gosto dessa abordagem do Fujimoto sobre depressão e coisas desse tipo. Me identifico porque eu lembro de alguns momentos e vejo algumas saídas que poderiam ter para a Mitaka Asa, coisas que poderiam a ajudar, como o próprio Denji. Ela precisa urgentemente de alguém ao seu lado. Não necessariamente precisa ser o próprio Denji, às vezes pode ser a própria Yoru, porque se elas tiverem algum tipo de conexão, se elas se conhecerem melhor, as coisas podem fluir cada vez melhor. Se elas tiverem um sentimento mútuo para uma com a outra, e não um sentimento apenas de contrato, as coisas podem melhorar tanto para a Asa quanto para a Yoru. E assim finalmente ela pode se libertar dessa paralisia do medo que está dentro da sua mente e parar de viver como uma morta-viva, como uma pessoa que apenas sobrevive e não vive.
Viver é ter momentos felizes, mas também é ter momentos tristes. O problema é quando tudo isso te impede de viver a plenitude da vida, viver as partes que você mais gosta, lendo seu mangá, sendo jogando bola, sendo passeando, sendo viajando, sendo conhecendo pessoas novas, sendo uma pessoa que gosta de ficar mais na sua, mas que tem ali as suas interações para que possa ter pessoas que compartilham do mesmo gosto, sendo quem você é de verdade. E sendo assim, você pode viver e não sobreviver, com medo sempre de cair em um abismo infinito da sua própria mente até o momento em que você busca uma fuga. E essa fuga, às vezes, ela não tem volta, que traz muitos problemas para muitas famílias e até mesmo para a própria pessoa que não via mais saída na sua própria vida. O Mano Joe fica por aqui. Muito obrigado a todos que me acompanharam. Resolvi fazer um vídeo mais sério hoje, porque o capítulo, ele foi um capítulo sério. E eu acho que foi um tema abordado que deveria ser tratado de forma séria. Por isso talvez o vídeo tenha ficado longo e... bom, é isso, gente. Agradeço a todos que ficaram até aqui. O Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo vídeo. Assim, se cuidem. Se precisarem de ajuda, sempre procurem um psicólogo, psiquiatra, seja quem for para poder te ajudar. Não tente lidar com todos os problemas sozinho. Sempre vai aparecer alguém que vai poder te ajudar em algum momento da sua vida. Vou falar Pode sobre isso aí acreditar também. nisso. Eu também não acreditava, mas sempre apareceu alguém. Cara. Show. Mano, assim, depressão. Eu não sei se eu posso dizer que eu já tive depressão, porque é um bagulho muito sério. Naquela época, assim, ainda a gente enfrenta muito esse problema, mas. Assim. Quando eu era. Pai, assim, mais na adolescência, ali por 17 anos. Quando eu tava com 17 anos, 18. Tava tendo o auge ali da depressão, onde todo mundo era depressivo, tá ligado? Assim. Era sad boy, sad girl, aqueles negócio todo. E eu tava bem ruim, tá ligado? Assim, não que eu tenha entrado nessa onda, mas assim, de dizer, ah, eu tô depressivo. Não, porque tem muita gente que faz isso. Eu resolvi, mas eu tava realmente ruim, tá ligado? Então eu resolvi pesquisar o que que era depressão, se eu realmente tinha aquilo. E dando uma olhada, eu descobri que é algo muito sério, velho. Eu descobri era algo que era, pô, dependendo do caso, é necessário, que nem ele falou, buscar um psicólogo, buscar um tratamento, sei lá, talvez com remédio pra acalmar. Enfim, é algo muito sério, muito delicado. Então, eu percebi que eu não tinha isso, porque o que eu tinha era realmente uma tristeza profunda ali, por tudo que estava acontecendo naquele momento. E, cara, é isso. Eu vejo que muita gente trata esse assunto, que nem falou, a gente devia tratar com mais seriedade. E hoje em dia, todo mundo é depressivo. Hoje em dia, se você, qualquer coisinha que acontece de negativa, a pessoa fala, ah, tô com depressão, quero, né, ir na ponte, enfim, fazer esse negócio todo. Eu não vou mentir, vou ser hipócrita, que eu já fui meio que desse tipo, tá? Assim, qualquer coisinha que acontecia, eu já me achava, pô, depressivo pra caramba, não sei o quê. Antes de eu pesquisar esse negócio. Depois que eu pesquisei, vi que era um bagulho muito sério. Falei, não, vou parar com essa mania. Eu tô triste sim, mas não chegou a um ponto de estar com depressão. Depressão é algo muito sério, requer todo um cuidado, toda uma observação, né? Tratamento especial, porque sair da depressão é muito difícil, tá, rapaziada? É um bagulho muito complicado, né? Então, que nem ele falou, eu repito aqui, se você tiver com algum problema, assim, com depressão realmente, procure um profissional, né, um psicólogo, procure um médico, enfim, alguém especializado nessa área pra ajudar, tá? E sempre vai aparecer alguma pessoa também querendo te ajudar, tá ligado? Que vai te ajudar a sair dessa. Assim, ficar sozinho não é bom, é sempre bom buscar uma ajuda. E na nossa vida, que nem eu citei o Felipe, que é um amigão meu, eu não corri atrás do Felipe, eu não busquei a ajuda assim dele. Ele apareceu ali, tá ligado? Do nada eu conheci ele num grupo ali, tá ligado? De jogo online.
E o cara foi trocando ideia comigo e hoje nós somos, pô, amigo pra caralho, tá ligado? E ele me ajuda pra caralho. Então, mano, sou muito grato a ele também, que, pô, quando eu tava ali tristão, ele também me ajudou pra caramba a sair dessa, tá ligado? Bom, é isso. Falei isso tudo pra dizer que, cara, não acha que qualquer coisinha assim é depressivo, que é fácil de lidar. Ah, não preciso de médico, não preciso de nada. Cara, dependendo, você não tá nem com depressão, dependendo, você tá passando por um momento complicado sim, uma tristeza ali, mas não chega ao caso de ser depressão. Mas tem muita gente que realmente tem a depressão e eu recomendo vocês pesquisarem sobre isso pra vocês verem que é um bagulho muito sério, tá? Porque é aquilo que eu falei, mano, hoje em dia qualquer coisinha é depressão, qualquer coisinha é, é querer, né? Vocês estão ligados, né? Mas não é assim que funciona. Tem gente que realmente tem, que precisa de ajuda. Então vamos parar com gracinha e vamos ajudar o pessoal, beleza? Assim, vamos buscar acompanhamento psicológico, enfim. Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? E cara, sobre sempre aparecer alguém na vida pra querer ajudar, já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Depois que eu me recuperei da tristeza, que eu não acho que eu tava com depressão, não, porque depois que eu pesquisei, refleti sobre as coisas, eu por vontade própria resolvi mudar, correr atrás, assim, do que eu achava certo pra mim, e eu consegui me recuperar de boa, tá ligado? Então, enfim. Enfim, eu conheci algumas pessoas que realmente estavam passando por um momento delicado também, e eu queria ajudar. Eu queria correr atrás, assim, conversar com a pessoa. E, cara, o que eu ganhava era porra, vai cuidar da tua própria vida, mano. Pô, vai se ferrar. Sai daqui, mano. Pô, você não sabe nem o que você tá falando. Pô, eu só fui apedrejado, tá ligado? Tô querendo ajudar, tá ligado? Então, cara, é meio complicado também, né, velho? Assim, é um assunto delicado. Se eu ficar falando aqui, o vídeo vai dar mais de uma hora. Eu devo ficar o dia inteiro falando aqui, mas é muito difícil tu querer ajudar quem não quer ser ajudado, tá ligado? Porque eu acho que a pessoa tem muito que querer também, porque é complicado, mano, tá ligado? Porque, pô, velho, já fui ajudar tanta gente, querer fazer o certo, pelo menos o que eu achava que era o certo, né? Tentar fazer o bem ali e só ganhei ódio em cima de mim, tá ligado? Cara, é muito complicado, mano, é muito delicado, velho, o assunto. Mas enfim, vou ficando com esse vídeo por aqui, mano. O Joe tá de parabéns, ficou um vídeo, pô, muito bom. Sempre, cara, com qualidade. Cada vídeo aumentando ainda mais a qualidade, essa introdução dele ali. Pô, ficou muito da hora. E eu gosto de trazer os vídeos do Mano Joe, porque ele traz essas questões, né, de reflexão. E eu sempre posso me abrir um pouco mais com vocês através disso, né, velho? Que nem ele se abre um pouco, ele falou ali que ele se baseou muito no que ele passou também, vivenciou. E é muito por causa disso também que eu me senti à vontade de estar aqui me abrindo um pouco com vocês também, tá ligado? Então é muito bacana o vídeo dele. Então, lembrando, rapaziada, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês acharam. Um abraço, valeu, falou e eu fui.